Jornal da Globo começa com os assuntos que foram notícia no dia de hoje. O presidente Aureliano Chaves reúne os ministros para tratar da reconstrução dos estados do Sul. As lavouras de girassol e milho estão prejudicadas no oeste do Paraná. Na Bahia, a seca destrói a maior safra de feijão do Nordeste. A Udinese paga o preço de Zico, que viaja agora à noite para a Itália. Cerezo acertou tudo e também viaja hoje. A seleção faz seu primeiro treino com uma novidade. Paulo Sérgio é convocado para o lugar de João Marcos, que se machucou. O problema dos transportes em São Paulo é discutido no seminário do Projeto SP 2000 da Rede Globo. Em Minas, o Dia do Caminhoneiro é comemorado com a missa em louvor a São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. O chanceler francês Claude Chesson chega amanhã ao Brasil e diz que vai ouvir primeiro para depois falar. A crise na América Central. A missão Kissinger começa a trabalhar com a Nicarágua ameaçada por um bloqueio naval. Figueiredo deixa o hospital, vai para casa à beira do lago, dá sua primeira entrevista e se queixa de falta de ar. E agora, as notícias da noite. Boa noite. O ministro do Exército, o general Walter Pires, está oferecendo neste momento em Brasília um jantar de confraternização aos generais. Amanhã, o alto comando se reúne para elaborar a lista dos que vão ser promovidos no dia 31. Vão ser preenchidas 2 vagas de general de Exército, 2 de general de divisão e 3 de general de brigada. O novo acordo com o FMI só será fechado no final de setembro. O presidente do Banco Central, Carlos Langoni, falou hoje em Brasília sobre o resultado da missão dele em Nova York. Ficou acertado com os bancos que esses recursos adicionais, tanto de 83 como os novos recursos para 84, serão todos recursos de longo prazo. E também nós destacamos a importância de resolvermos no prazo mais rápido possível de tempo a situação atual de iliquidez das contas externas brasileiras, ou seja, podemos efetivamente superar essa fase atual de acumulação de atrasos. Quanto representa esses atrasos nesse momento? Com cerca de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. É uma quantia elevada, esse é o valor bruto dos atrasos. O valor líquido é um pouco menor, cerca de 1 bilhão e 100, por cerca de 300 milhões de dólares estão sendo refinanciados automaticamente pelos bancos brasileiros. Mas é uma situação desconfortável e que terá que ser superado o mais rapidamente possível. Com relação a prazos, presidente, quando é que o FMI fecha esse acordo com o Brasil? Esse novo acordo? Bem, formalmente, a diretoria do Fundo Monetário só deverá aprovar o programa brasileiro possivelmente ao final de setembro. O Brasil está vivendo na prática de fiado, como vocês acabam de ver. O professor Langoni informa que o nosso pendura internacional já ultrapassa 1 bilhão de dólares. E ele próprio reconhece que é uma situação desconfortável. Desconfortável por quê? Porque os fornecedores do Brasil podem achar, de repente, que já fiaram demais e que o FMI e os bancos particulares estão demorando muito em soltar o dinheiro que o Brasil precisa para liquidar os atrasados. Nesse caso, o que fazem? Suspendem o fornecimento de matérias-primas e insumos importantes para o funcionamento da economia brasileira, ou exigem pagamento à vista. Essa situação desagradável pode ser evitada caso não haja um aumento muito grande nos atrasados, no pendura, até setembro, e se o FMI der pelo menos um sinal de que o apoio financeiro ao Brasil vai continuar. Um encontro que vai dar o que falar. Amanhã, o presidente em exercício, Aureliano Chaves, se encontra com o ex-presidente Jânio Quadros. Hoje, em São Paulo, Jânio diz que não vai tratar do acordo PTB-PDS e que não sabe qual será o tema do encontro. Os índios podem vir a fazer parte do CIMI, Conselho Indigenista Missionário da Igreja. Este é um dos temas da 5ª Assembleia Geral do Conselho, que começa amanhã em Itaici, São Paulo.
O Conselho Indigenista Missionário é formado por 150 pessoas, entre bispos, padres, freiras e missionários. Os conselheiros estão espalhados por todo o Brasil, menos Piauí, Rio Grande do Norte e Distrito Federal, onde não há índio. Para estudar e acompanhar a vida do índio, alguns missionários moram nas próprias tribos. A cada 2 anos, eles se encontram para a Assembleia Nacional em Itaici. A Assembleia desse ano irá reunir mais de 200 missionários de todas as regiões. Em primeiro lugar, eles vão discutir os 11 anos de trabalho do CIMI. Em meio à avaliação, deverá ser proposta uma mudança que permita a participação maior do índio no Conselho. Por ela, o índio deixaria de ser apenas assessor para ser membro efetivo do CIMI. Participando também eles mais ativamente nos regionais, nas assembleias, Assembleia Nacional, inclusive no próprio Conselho. Podendo ter, inclusive, direito a voto. Sim, evidentemente. As possíveis mudanças nas regras do Conselho serão discutidas até quarta-feira. Em seguida, quinta-feira, será o dia da eleição da nova diretoria. A eleição da nova diretoria do CIMI deverá ser bem simples, já que não há divergência aparente. Votarão mais ou menos 100 pessoas e o bispo que receber pelo menos 70 votos será o novo presidente. Vamos ver como vai ser o tempo amanhã em todo o país. Vai ser uma terça-feira de céu encoberto, com pouco sol e com pouca chuva. Para a região norte, a previsão é de tempo nublado. No nordeste, a promessa é de céu claro no interior e chuviscos no litoral. Dia claro também na região centro-oeste. No sudeste, o sol aparece no Rio de Janeiro. Nos outros estados, o tempo permanece nublado. E no sul, vai continuar chovendo. A seca no Nordeste. O Jornal Nacional mostrou hoje o drama dos agricultores da Irecê, que perderam quase tudo que plantaram. O Jornal da Globo mostra agora como vive um agricultor empregado numa das frentes de trabalho da região. Zacarias Gama tem 55 anos de idade. Toda a sua vida foi dedicada à agricultura. No caminho de casa, ele me contou que nunca passou momentos tão difíceis como agora. Com os 15.300 cruzeiros que ganha por mês, ele é obrigado a sustentar 8 filhos menores e a mulher. Aqui que o senhor mora, né, seu Zeca? É. O pessoal tá em casa, a família tá em casa toda? Em casa. Os meninos estão aí? Então, aqui tem 6 meninos de menor, agora os outros não estão em casa. E a senhora tá aí, a sua? Tá. Vamos lá, então. Boa tarde, como vai a senhora? Tudo bem? Como é que tá a comida aí? Aqui como é, ó. A comida é um milhinho pra passar pra você comer, ó. Só tem essa panela de milho aí? Ó. Só essa daqui, ó. Dá pra quantas pessoas aí? Aqui é pra 11 filhos. Agora que a filha tá esparramada, só tem uns pequenos. E o marido e eu. Só quem sustenta a casa, ele e a senhora? Só ele sozinho, que eu não trabalho. Quase que eu sou meio doente, não posso trabalhar. Só ele e doente também. Olha o jeito dele aí, a fraqueza dele. Essa quantidade de milho aí, a senhora dá comida a todo mundo? E todo mundo come, ó, aqui, ó. Garimpando, aí, quando né? os donos dão um garimpinho que não deu na roça. Dá pra comer quantas vezes por dia esse milho? Esse milho aqui nós passamos dá uma vez, aí a gente vai caçar meio de outro. Além do milho, tem o que mais dentro de casa? Não tem nada. Tem uns tunel que nós botávamos legume, mas não deu esse ano, tá tudo seco. Dramático, não? Agora, os governadores do Nordeste estão muito preocupados com o drama da seca. Eles conversaram hoje com o presidente em exercício, Aureliano Chaves. O governador de Sergipe decretou estado de emergência em 73 municípios. O presidente, inclusive, se comprometeu de ir ao Nordeste já no começo do mês de agosto. Nós levamos a Sua Excelência 2 reivindicações. Uma reivindicação para renegociarmos toda a dívida do Estado, uma composição financeira. Uma segunda reivindicação de recurso a fundo perdido, para que possamos cumprir nossos compromissos de custeio. Qual o valor dela? A reivindicação dos recursos a fundo perdido da ordem de 10 bilhões de cruzeiros. A preocupação do presidente é justamente que nenhuma dessas medidas que se tome no Sul possa causar algum prejuízo às medidas que devam ser tomadas no Nordeste em face da seca. Inclusive, os recursos destinados ao Nordeste no mês de julho e junho foram da ordem de 19 bilhões e hoje foram acrescidos para 26 bilhões de cruzeiros. Daqui a pouco, no Jornal da Globo,
Fernando Silva Pinto entrevista o chanceler francês Claude Chesson. E a América Central está no comentário de Paulo Francis. Até já. Reagan enfrenta crises sérias no Líbano e na América Central. Eu comentarei daqui a pouco.